Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nessa oportunidade, neste momento tão maravilhoso, tão importante, né? Que é esta oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos estar lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhes revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder segundo o uso da lei, e ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra gloriosa, eu amo demais essa palavra. Aleluia, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, eu te louvo, te exalto, Deus, na beleza da tua santidade. Pai, abre as faculdades mentais, Senhor, para que possamos compreender mais e essa palavra gloriosa que está sempre nos ensinando algo novo, Senhor, nos ajuda, nos capacita para a glória do teu santo e poderoso nome. Abençoa meu irmão e minha irmã que receberá esta palavra no nome de Jesus. Queridos, fala de Simeão e Ana. Ana era profetisa, mas eu quero estar aqui para não ser tão extenso, falar um pouquinho só de Simeão. Simeão era um senhor que vivia ali em Jerusalém. Senhorzinho, servo do Deus Altíssimo. E sabe o que é interessante? Às vezes a gente não quer falar sobre a história, não queremos falar sobre a história, mas assim, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio, onde Deus não falou com o povo. Mas o que me chama a atenção dentro desta palavra a qual nós lemos é que fala assim, que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Ele era justo e temente a Deus. Quando eu olho uma pessoa justa, é que ela não vai querer te dar mais ou menos daquilo que é teu de direito, né? Uma pessoa justa, correta, uma pessoa que pesa na balança e sabe muito bem, ele tem noção, direção, ele é uma pessoa que sabe, né? É justo. Não, vou fazer isso porque isso é correto, isso é o certo, vou agir desta maneira. E a palavra do Senhor vai dizer que ele era um homem justo e temente. O provérbio vai nos ensinar muito bem, né? Uma pessoa temente, uma pessoa que teme a Deus acima de todas as coisas. Ele teme a Deus, temor. Ele teme. Então ele era um homem reto, temente, justo. Ele era um homem que estava ali. E como em muitas palavras que nós meditamos dentro da palavra de Deus, né? Que às vezes nós não vemos o agir, não vemos o mover, não vemos nada acontecer. Mas foi lançada uma promessa, foi lançada uma promessa, foi profetizado que Jesus viria à terra, que haveria um que viria para nos livrarmos do pecado. A palavra do Senhor vai dizer que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio para mudar. E essa profecia foi falada no livro de Gênesis, né? Onde diz que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então é muito maravilhoso quando nós meditamos na palavra do Senhor Jesus. Nós entendemos, né? O livro de Isaías também, no livro de Isaías vai profetizar e falar que o menino nos nasceu e o filho nos deu, seu nome maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Que coisa gloriosa! Então são palavras profetizadas nos decorrer das gerações. E o povo vem esperando. Eu acho interessante que no livro de Isaías 1:9 diz que o Senhor sempre vai reservar os remanescentes, vai deixar ali os remanescentes, vai deixar ali sempre uma pessoa que crê verdadeiramente, sempre vai ter alguém que vai estar esperando, vai estar esperançoso, vai estar sempre ali na expectativa. E Simeão foi este homem, o Senhor que estava aguardando ali a promessa. Sabe por quê? O que me chama a atenção no livro de Lucas, quando se refere a Simeão, este senhor ancião, né? Que ele estava aguardando a promessa do Senhor. E diz assim, né? O que me chama muita atenção dentro dessa palavra é algo minucioso, assim, algo glorioso, que fala assim: e fora-lhes revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo Senhor. Se Simeão não tivesse o contato com Deus, como é que ele ouviria, como é que ele sentiria, como é que ele entenderia? E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós entendemos que a presença do Espírito Santo de Deus era dado para reis, né? Quem era ungido e tinha essa presença, os profetas, né? Quando nós meditamos na palavra, o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, não era para todos. Mas eu vejo ali aquele senhor, Simeão, né? Quem sabe alguém olhava para ele, é simplesmente um velhinho, é um vovozinho, é um senhorzinho. Mas esse senhorzinho estava conectado com Deus, ele estava buscando a Deus constantemente. Um homem que vivia na presença de Deus, um homem que era justo, um homem que era temente a Deus. E o Espírito Santo estava sobre ele. Nós lemos aqui, né, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25, onde nós estamos lendo, que é um trechinho bem pequeno. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel. Olha só, coisa gloriosa, né? O Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, ele profetiza dizendo assim, quando ele estava subindo para os céus, ele falou assim, ó, eu vou, né? Ele falou para os seus discípulos, eu vou, mas eu não vou deixar órfão, eu enviarei o Espírito Santo de Deus, Consolador, esse Espírito Santo de Deus que está conosco. E o Espírito Santo estava sobre, diz que não estava, eu entendo sobre, não estava nele, estava sobre ele, estava, né? Igual quando veio a presença do Espírito Santo sobre Maria, né? Sobre ele. E fora-lhes revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Sabe, queridos, quando eu medito nessa palavra aqui, se o Espírito Santo de Deus não estava confirmada a presença dele literalmente na terra, como hoje nós entendemos que hoje o Espírito Santo de Deus está aqui na terra conosco. Ele está conosco. Ah, mas se não está na vida de A, está na vida de B, está na vida de outro lá, mas está, o Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus está, e a palavra do Senhor vai dizer que ele é uma pessoa assim, que ele é sensível como uma pomba, né? Dependendo das nossas atitudes, ações, ele sai e nos deixa só. Então assim, e o Espírito Santo de Deus, olha só, ele era um homem temente a Deus, ele vivia em Deus, e diz assim, e fora-lhes revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo Senhor. Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Aí não diz que foi uma profecia, diz que fora-lhes revelado pelo Espírito Santo. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei,
Então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede o teu servo em paz. Segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E pelo Espírito foi ao templo. Ele foi como? Pelo Espírito. Ele foi dirigido, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Sabe, o que eu quero te chamar a atenção neste dia é que necessitamos ter a presença do Espírito Santo de Deus. Necessitamos ter o Espírito Santo de Deus. Por quê, irmã? Por quê? Eu trouxe a palavra de Simeão. Ele era um homem que eu quero entender ali, igual no livro de Levíticos, né? Que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, eu quero entender dentro dessa palavra que sem fogo, sem lenha, né? Sem a presença, sem a palavra, sem a glória de Deus, nós somos simplesmente seres humanos mortais e mortos-vivos, que não sentimos, que não ouvimos e não entendemos nem compreendemos a palavra de Deus. Simeão foi um homem que foi direcionado totalmente, né? Ali, e pelo Espírito Santo e o Espírito Santo estava sobre ele, primeiro, né? E fora-lhes revelado pelo Espírito Santo, segundo, e pelo Espírito Santo foi ao templo. Então, assim, quando nós lemos aqui e nós dividimos em 3 templos, nós entendemos que foi pelo Espírito, ele estava ali sobre, né, a presença do Espírito Santo, ele estava sendo direcionado com o Espírito Santo. Então, não dispense essa graça que nos foi dada, porque através dessa graça que nos foi dada, através dela, que nós seremos orientados quando Jesus estiver por vir. Quando ele vinha buscar a sua igreja, que é promessa. Quando nós lemos, eu sempre falo para os meus irmãos, falo para todos: gente, vamos ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ah, mas eu não consigo entender. Mas leia sem entender mesmo. Vai lendo, vai buscando conhecimento, vai buscando o Espírito Santo de Deus. Ainda que muitas das vezes nós não temos um português polido, ainda que muitas das vezes nós não temos a homilética, a hermenêutica, né, que é os estudos da ciência, estudos da Bíblia, estudo que vai nos trazer mais conhecimento, que é importante, mas eu quero te dizer que sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Porque se nós tivermos todo o conhecimento e não tivermos a presença do Espírito Santo, porque as 5 virgens, existia 10 virgens, 5 era prudente e 5 era nécia. A Bíblia vai dizer que 5 levaram azeite em suas lamparinas. 5 levaram e 5 não. Acabou o azeite das 5. E eu entendo que nós que seguimos a Cristo, que vivemos em Cristo, nós temos que levar esse azeite. Precisamos desse azeite. Sem lenha, o fogo se acaba. Sem palavras, sem jejum, sem oração, sem busca diária, o fogo se apaga. Sabe? Então, assim, é necessário viver buscando. Sabe? É necessário, o Senhor deixou para nós essa presença. O Senhor Jesus deixou para nós o privilégio. Apóstolo Paulo vai dizer que nós somos templos e morada de Deus vivo. Nós somos. Sabe? Mas, irmã, mas se eu não chegar a aguentar o arrebatamento, não sei quando Jesus vem, e vai que, né? Vai que você vai morrer daqui amanhã, e Jesus não vem amanhã, e Jesus vai vir mais pra frente, sabe? É necessário buscar a presença, porque o Senhor vai te orientar em sonhos, em visões. O Senhor vai falar em revelação, usando até mesmo pessoas, usando, sabe? A palavra. Para te orientar, para me orientar, deixar você sempre orientado, deixar você sempre ali, sabe, sinalizado. Eu sempre falo essa palavra. Então é importante. Eu trouxe essa palavra de Simeão porque eu amo essa palavra, sabe, era um senhorzinho,
que estava lá. Mas ele entendeu perfeitamente quando ele foi pelo Espírito Santo ao templo. E quando ele colocou os olhos sobre Jesus, ele fala: pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face dos teus povos. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então assim, ele é grato a Deus, porque ele viu a promessa da revelação se cumprindo. Ele falou assim: agora, Senhor, eu posso morrer em paz, porque eu vi a presença do Senhor Jesus. E assim, Maria, maravilhada, olhando, vendo, né? Maria, o Senhor Jesus falou com ela em visão, né? Ali, quando Jesus, ele não em visão, mas o anjo se apresentou a ela, disse que ela teria um filho, e o seu nome seria Jesus, né? Que salvaria. E assim, é maravilhosa essa história, que a gente não quer entrar muito, mas eu quero ficar aqui que fala sobre a vida de Simeão, que esperava e que aguardava, porque assim, a cada servo e serva, o Senhor Jesus, ele estava orientando. Daí também fala nessa mesma passagem, porque fala Simeão e Ana, né? Fala da profetisa Ana, que é maravilhoso falar dessa senhora maravilhosa. E estava ali a profetisa Ana, no versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos. E desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo servindo a Deus, em jejum e oração de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Sabe, dá a entender assim que ela estava ali no templo, estava observando, ou ela sendo também direcionada pelo Espírito Santo, que fala que ela era profetisa. Ela entendeu e sobrevindo da mesma hora, né? Ela estava ali também presente. Eita, momento marcante, maravilhoso, glória a Jesus. Ela estava dando graças a Deus e falava dele, todos aos que esperava a redenção. Dá a entender que ela estava falando justamente do Salvador, de todos aqueles anunciando. Ei, sabe vocês que estão esperando a redenção? Olha, chegou a promessa, chegou o Filho aqui do nosso Criador. Então, sabe, começou a anunciar, que coisa gloriosa, irmãos. Oh, maravilha de Deus. E assim, né? Ela, uma mulher cheia da graça, uma mulher usada por Deus, uma mulher casta. Uma mulher ali que ficou viúva, olha só que coisa maravilhosa. De já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, ela só viveu 7 anos. E desde a sua virgindade, olha só, ela era virgem, viu? Eita, detalhe maravilhoso. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava. Sabe, no livro de Coríntios 1 diz que o Senhor escolheu aqueles que não têm aparência para confundir os que têm. Essa é a grande realidade da palavra, sabe? É maravilhoso quando nós meditamos na palavra dentro de um todo, porque quem sabe alguém olhava e julgava e dizia era simplesmente uma velhinha, uma senhorinha, né? Porque é uma visão, às vezes, bem distorcida que muitos têm. Às vezes a gente ouve coisas até desagradáveis de ouvir, mas eu louvo e exalto ao Senhor, porque Ele não faz exceção de ninguém. Ele conhece a cada um na íntegra. Ele conhece as necessidades, Ele conhece tudo, né? Como nós somos.
E eu quero te dizer algo assim para finalizar, falando assim para ti, que nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós estamos esperando a volta de Jesus. E eu quero te dizer, espere com zelo. Espere na presença do Pai com azeite, com óleo da presença do Espírito Santo. Espere, espere, espere. Espere a volta de Jesus. Com desejo no coração, espere a volta do Senhor Jesus. Desejoso. Igual Simeão, ele tinha esse desejo, sabe? Simeão, ele esperava a redenção. E ele pôde contemplar e ver a glória de Jesus. Ele viu a glória do Senhor Jesus. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso meditar na palavra do Senhor. Como é maravilhoso a gente esperar. Da mesma maneira que Simeão esperou a volta, não a volta, da mesma maneira que Simeão esperou em ver a promessa a qual foi falado para ele, nós temos que desejar rever, né? Nós não vimos, mas esperar a volta de Jesus Cristo, né? Todos nós precisamos. Todos aqueles que temem, todos aqueles que esperam, todos aqueles que querem viver um caminho reto, de verdade. Espere. Não se prenda às coisas desta vida, mas espere a volta de Jesus. Isso é o que mais importa no homem, no ser humano, é a volta do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento, por esta oportunidade. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Acione o sininho ali de notificação para estar sempre sendo sinalizado quando chegar uma nova mensagem. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, eu te louvo por esta palavra, Senhor, esta palavra maravilhosa. Que nós possamos estar, Senhor, atento, meu Deus, esperando a tua volta. Assim como Simeão, Senhor, ele atentou para a tua promessa, nós possamos atentar, Senhor, para a tua palavra que está revelada na Bíblia, que o Senhor brevemente virá buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Nos ajuda, nos fortalece, para que nós não venhamos, Senhor, desfalecer, mas estar na fé, na esperança, na certeza, Senhor, da graça da tua vinda, Senhor. Queremos morar contigo eternamente. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Que Deus abençoe a igreja de Cristo.